Uma boa noite. Tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem. Estamos em 4 pessoas, né? Pessoal da sonoplastia, da mídia, Paulo Lima, Miguel Lima e o nosso irmão Lindomar. E gostaria de falar com vocês, que estão acompanhando o nosso sermão aqui da Igreja do Jardim Santa Isabel, em Hortolândia. Estamos estudando o livro Eventos Finais. E hoje, esse daqui é uma versão um pouquinho mais antiga, né? Provavelmente tem alguma versão mais nova. Hoje estudaremos o capítulo 11. E eu vou rever aqui os capítulos que já estudamos. Já estudamos a última crise da Terra, sinais de que Cristo voltará em breve, quando sucederão essas coisas, a Igreja de Deus nos últimos dias, a vida devocional do remanescente, o estilo de vida e as atividades do remanescente, vida campestre, as cidades, leis dominicais, o pequeno tempo de angústia e o de hoje, que seria enganos satânicos nos últimos dias. Você ainda não tem esse material? Você pode adquiri-lo na loja da CPB. Aqui na cidade de Hortolândia temos o privilégio de ter uma unidade. Vá até lá, ligue, né, na CPB e adquira esse livro e devore-o, assim como nós deveríamos devorar nossas Bíblias, né? Conhecimento sobre o tempo do fim. Nunca é demais. E como eu disse, enganos satânicos nos últimos dias. Se você estiver aí acompanhando a gente no Facebook, pegue sua Bíblia, acompanhe os textos. Hoje falaremos vários textos, trabalharemos vários assuntos sobre os enganos do inimigo. Eu gostaria que o pessoal da mídia ali colocasse para mim o PowerPoint. E, como dizia o pastor Fernando Bayer, o Bregenite está aí, o famoso passador. Enquanto eles se preparam ali, né, para trazer o nosso aparelho, que irá nos ajudar aqui na passagem dos slides. Eu preparei alguns slides, não são muitos slides, apesar do assunto ser denso, ser um assunto muito amplo, eu fiz poucos slides, ok? E aí você vê na tela, né? Eventos finais, enganos satânicos nos últimos dias. Eles estão me trazendo aqui o passador. Obrigado, Paulo. Obrigado, Miguel, pelo apoio. Eu sempre coloco algumas letras e para mim parece que está muito bom, mas para quem vê depois parece que não saiu muito bem. Mas aqui, né, ali naquele rostinho ali, sinistro, coloquei ali, enganos satânicos nos últimos dias. E eu gostaria de dar início em nossa reflexão desta noite, nosso estudo, com um texto da serva do Senhor, Ellen White. Esse texto está localizado no livro Eventos Finais, da qual nós tiramos base, né, do nosso estudo de hoje, na página 91, que é a versão de 2011. Essa é a versão que eu estou usando. Ela diz assim: aproximamo-nos do fim da história terrestre. Deixa eu ver se eu coloquei. Sim, coloquei. Olha que legal. Nem lembrava mais. Isso porque eu fiz os slides hoje. Aproximamo-nos do fim da história terrestre e Satanás está trabalhando como nunca antes. Ele está procurando atuar como dirigente do mundo cristão,
com uma intensidade que é incrível, está agindo com seus enganosos prodígios. Satanás é representado andando em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Deseja envolver o mundo inteiro em sua confederação, ocultando sua perversidade sob o disfarce de cristianismo. Ele assume os atributos de um cristão e alega ser o próprio Cristo. Em tempos antigos, o inimigo de nossas almas, ele perseguia a igreja, tentando fazer com que as pessoas tentassem desistir do caminho. E era assim que era chamada a igreja do primeiro século ali, a igreja de Jesus Cristo, eles chamavam de o caminho, né? Depois que colocaram o nome de cristãos, recebeu a alcunha de cristãos. Mas, tentando fazer com que as pessoas tentassem desistir de seguir a Cristo, percebendo que não obtinha êxito, deu início a uma jornada em tentar perverter a igreja, buscando uma mescla de verdade com mentira. E, na verdade, ele segue esse conceito desde o princípio. E aí eu vou falar alguns textos aqui. Eu não vou pedir para você abrir os textos, mas se você quiser anotar os textos aí, você pode anotar para você depois conferir. Olha só que interessante. Lúcifer utilizou essa tática com os anjos no céu para confundi-los. Você lembra da história? Ele foi lá, conversinha no ouvido de um, conversinha no ouvido do outro. E assim, com essa mentalidade enganosa, Lúcifer conduziu 1/3 dos anjos do céu para a queda. 1/3. 1 a cada 3 anjos caíram. Se você pegar na Bíblia que existem milhares de milhares e miríades de miríades, se você for bom de matemática, você vai perceber que também são muitos anjos maus, assim como são muitos os anjos bons, que não caíram, que não seguiram a Lúcifer. 1/3 desses anjos, infelizmente, caiu nas garras de Lúcifer. Isso está relatado em Isaías 14, de 12 a 14, Ezequiel 28, 14 a 18, Lucas 10, 18, Apocalipse 12, 1 a 12. Depois da queda, depois daquela batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra Satanás e seus anjos, né? Eles foram arremessados para onde? Para a terra. Para a terra. Lúcifer, então, começou a tentar as pessoas. E se a gente parar para pensar, quantas pessoas tinham na terra nessa época? 2, né? Adão e Eva. E o que Lúcifer fez? Agora, Satanás foi lá, conversou no ouvidinho de Eva, né? Através da serpente. Vocês lembram da história? Está ali em Gênesis 3, de 1 a 7, né? É o relato da queda do homem. E ele conseguiu confundir a Eva. Ele alcançou o seu objetivo. E ele sempre usou desse estratagema para iludir, inclusive tentou essa tática com o próprio Jesus. A gente pode verificar isso em Mateus 4, de 1 a 11, Marcos 1, 12 e 13, Lucas 4, de 1 a 13. Meu amigo, minha amiga, se o inimigo teve a capacidade de tentar iludir, ludibriar, enganar o próprio Jesus,
o que ele faria conosco? O que ele faria conosco? Meros mortais, pecadores. Ele ludibriou Eva. Eva não tinha caído. Eva não tinha o pecado ainda. Ela tinha a mente muito sã e ela caiu no estratagema do inimigo. Vou voltar um pouquinho. Ele enganou os anjos do céu. Um ambiente puro, perfeito, sem mácula. Ele conseguiu enganar os anjos, a terça parte dos anjos. E é esse a linha de raciocínio que o inimigo conduz. O engano. O engano. A mentira com a verdade. O verdadeiro com o falso. Uma pitadinha de verdade, um lamaçal de mentira. E nós, infelizmente, caímos. Infelizmente, caímos. E agora nós veremos alguns meios pelo que o inimigo hoje, como eu disse, nos últimos dias. A partir de quando mesmo? Estamos no fim dos tempos? Coloca aí no Facebook. Coloca aí. Responde aí. A partir de que ano nós começamos o fim dos tempos? Desafio, hein? Quem responder certo está de parabéns. Eu não tenho nenhum prêmio aqui para te dar, mas você está de parabéns, porque está estudando. Mas vamos lá. Sob o disfarce do cristianismo. Aqui eu coloquei, né? Desde o princípio houve engano no céu, Adão e Eva, Jesus e hoje. Olha só que interessante. Hoje, com o advento da internet, e daqui a pouco teremos o 5G, né? Que vai acelerar muito mais aí a conexão, nós temos acesso a muita informação. Se você pegar agora não, porque você está estudando aqui o capítulo 11 comigo. Agora não, mas depois, daqui a pouco, você pegar e colocar lá no YouTube, enganos de Lúcifer, enganos de Satanás, você vai perceber que vai abrir muito material. Centenas, talvez milhares de páginas, de canais falando sobre esse assunto. E aí o que fazer? Porque a informação eu tenho. A pergunta é: todas elas são verdadeiras? Como que eu vou saber se aquilo que a pessoa que está do outro lado da tela, o exemplo aqui sou eu, né? Como que você pode ter certeza que o Marco está falando a verdade? Como? Interessante, né? Da mesma forma, meu amigo e minha amiga, que você vai fazer com as outras pessoas. Você tem que ver de acordo com assim diz o Senhor. Ok? E hoje, o inimigo, ele engana as pessoas. Ele usa teólogos famosos, desde teólogos famosos até eu, que sou talvez o menor de todos. E ele disseminaria, no final dos tempos, a mentira no meio do cristianismo. Marco, então, quer dizer que a Terra
que na Terra há um sistema religioso que engana as pessoas através de falsos ensinamentos? É exatamente isso que eu estou falando para você. Aí a pessoa pode pensar assim, ah lá vem o Marco falar que a igreja dele é a única que tem a verdade. Não vou responder essa pergunta não, vou deixar para você responder. Testa na Bíblia, vai para a palavra de Deus, vê o que ela fala, não o que eu falo. Ou se você estiver vendo o que eu falo, compare com a palavra de Deus. Ah, ele está usando um livro de Ellen White, da profetisa adventista. Sim, ela é uma profetisa, considerada uma profetisa na igreja adventista. Está duvidando? Testa pela palavra de Deus. Não tenha medo. Não tenha medo. O que é verdade vai aparecer. E o que é mentira também. Então vamos lá. Eu disse que no planeta Terra, hoje, após a queda da humanidade, estamos vivendo um tempo que pessoas falam verdade e pessoas falam mentira. Como descobrir? Qual igreja verdadeira? Ah, isso daí, meu amigo, a gente já estudou sobre isso daí. E se você perdeu, volta lá nos outros vídeos do nosso Facebook que você vai ver. Mas como eu tenho tanta certeza que hoje, em nossos dias, existem falsos profetas. Se eu estou falando que existe a profetisa verdadeira, também existe o falso. E se existe o falso, existe o verdadeiro. Ok? Olha só, Mateus 7, 15 a 23. Miguel, coloca aí para mim, por favor. Mateus 7, Mateus capítulo 7, 15 a 23. Pega a sua Bíblia aí, enquanto o Miguel coloca ali, prepara na tela para a gente. Abra sua Bíblia em Mateus 7, 15 a 23. Vamos ver pela palavra. Vamos ver pela Bíblia. Vamos estudar a palavra de Deus. E aí a gente vai identificar o que é verdadeiro e o que é falso. Mateus 7, 15 a 23. Não tem problema, pode tirar a minha tela aí. E como eu sei que eu acho que eu não vou enxergar ali, eu vou aqui na minha Bíblia. Mateus 7, 15 a 23. Olha só. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode haver a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. E aí ele fala mais para baixo também, vai lá no verso 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia, que dia? Na volta de Jesus, vão dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Existe o falso profeta, existe o mentiroso e existe o verdadeiro. E eles são comparados como lobos devoradores. Mas isso daí eu vou falar um pouquinho mais para frente. Olha só que interessante.
Aqui no nosso slide, existe a parábola do trigo e do joio. Mateus 13, 24 a 30. Passei aqui, Mateus 13, de 24 a 30. Olha só o que diz. Abre aí na sua Bíblia. Se você não tiver uma Bíblia aí, acompanha na tela. O pessoal ali da mídia está rápido com isso daí e eles estão colocando na tela aí para facilitar a sua vida. Lá, capítulo 13, 24 a 30. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimados, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Que interessante essa passagem, né? Então quer dizer, Marco, que dentro da igreja, você falou primeiro que existem igrejas que ensinam o que é errado, e isso eu vou falar mais para frente, calma aí, já vou chegar nesse ponto. Você está falando que dentro da igreja adventista existe o joio? Sim, é isso mesmo que está falando. Aliás, nem sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. Não fui eu que falei, eu só li. Ok? Só que olha que interessante. A parábola é muito clara. Que o trigo cresceria com o joio. E você ali, ó, na imagem, tem a oportunidade de ver o trigo e o joio. Eles cresceram juntos, no mesmo local. Joio, falsos cristãos, aqueles que são cristãos por nome, porque na verdade não tem o fruto do Espírito Santo. Infelizmente. E o joio está no meio da igreja. Marco, você pode ser o joio? Posso. Posso sim. Você pode ser o trigo? Sim, posso ser o trigo. Você pode ser o joio? Pode. Você pode ser o trigo? Sim, você pode ser o trigo. Cabe a mim fazer essa separação? Não, o ceifeiro, lembra ali ó, na parábola? O ceifeiro vai fazer essa separação. Ele que vai separar o joio do trigo. Vai separar o joio para queimar e o trigo para viver com ele, para levar para o celeiro, para a casa dele. Olha que interessante. Através da história ali da agricultura, Jesus fala sobre a vida eterna e a perdição eterna. Olha que interessante. E aí, nesse tópico aí, se eu parasse aqui, dava para eu fazer outro assunto, falar sobre outro assunto, que é a sacudidura, que inclusive é o tema de domingo que vem. Conferem? É isso mesmo. Domingo que vem, a sacudidura. Essa parte vai ser esmiuçada, ok? Só que, como iremos falar sobre esse tema em outra oportunidade, eu vou passar para frente. Marco, quais são os principais assuntos, quais são os principais enganos que o inimigo usa hoje dentro da igreja, dentro do cristianismo? Estou falando de cristianismo, ok? Estou falando das
centenas de igrejas, talvez milhares de igrejas denominadas cristãs. Quais são os assuntos? Olha só. Aqui eu vou ler um texto aqui da irmã White, da serva do Senhor, que ela separa 2 assuntos muito importantes. Olha só que interessante. Precisam compreender o estado dos mortos, pois os espíritos de demônios lhes aparecerão, pretendendo ser amigos e parentes amados, os quais lhes declararão que o sábado foi mudado, bem como outras doutrinas não bíblicas. Eventos Finais, página 92. 2 temas aqui, principais que ela destaca. Deixa eu passar aqui. Acho que não passou. Será que eu desliguei? Não, não desliguei não. Isso. Olha só. Vamos começar pelo primeiro tópico aqui. O sono da morte. Identificamos 2 aqui no texto de Ellen White. Quais? O estado dos mortos e a lei de Deus. Especificamente o sábado. Aqui, o sono da morte. Vou discorrer um pouquinho sobre o sono da morte. Marco, muitas igrejas, e eu tenho muitos meios para acreditar que a vida não acaba na sepultura. E realmente, você está certo, ela não acaba na sepultura. Porque nós acreditamos que após a vinda de Jesus, quando Jesus vier nas nuvens do céu, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, ele vai ressuscitar os mortos. Daqui a pouco a gente vai ver esse assunto. Mas enquanto Jesus não volta, o que está acontecendo com os mortos? Onde eles estão? Estão no seio de Abraão? Nossa, tema complicado esse, hein? Já tem vários debates em relação a esse tema e não sou eu um pobre coitado que vou discorrer sobre esse assunto. Mas eu vou deixar textos claros para vocês que falam sobre a morte, a inércia da pessoa quando ela morre, o sono. Olha só, a gente vai começar lá em Gênesis 2:7. Abre lá, abre sua Bíblia lá em Gênesis 2:7. Olha só que interessante. Gênesis 2 ainda não tem a queda da humanidade. Ali faz o relato da criação do homem. Achou aí? Posso ler? Ok. E se você não achou na sua Bíblia, está na tela. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra... Opa, perdão, texto errado, mas está aí também. É esse texto também eu vou usar daqui a pouco, para defender outra doutrina. 2:7, eu estava lendo 2:2. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a... Responde aí. Passou a quê? A ser ou a ter alma vivente? Ser alma vivente. O pessoal aqui respondeu. Passou a ser, não a ter. Como diz um amigo meu, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A Rosângela falou isso na escola sabatina no sábado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é ser, outra coisa é ter. Você não tem uma alma. Você é uma alma. Marco, tem mais versos que defendem essa sua ideia? Não é minha, é bíblica. Olha só. O que o próprio Jesus fala sobre a morte? Vai lá em João 11. Ele fala:
Em João 11, de 1 a 46, fala sobre a morte de Lázaro. Vamos lá, abra sua Bíblia aí, vamos estudar a palavra de Deus. Não fica só com o que eu estou falando, não. Vai para a Bíblia. A Bíblia não é a nossa única regra de fé e prática? Então, vai para a Bíblia. João 11, de 1 a 46, como eu disse, relata a história de Lázaro, a morte de Lázaro. Eu não vou ler o texto inteiro porque é muito longo, mas eu gostaria de destacar alguns versos que o próprio Jesus fala. Verso 11, olha só. João 11, verso 11. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Opa, se ele dormiu, então ele não morreu. Segue. 12. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. É isso ou não é? 13. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Olha só que interessante. O 14 também. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Ele compara, o próprio Jesus compara o sono da morte com a morte. Aliás, o sono, né, com a morte. Então, a pessoa, como que fica quando ela está morta? Ela pula de alegria? Não, ela descansa ali, ela dorme. A consciência dela está inativa. Mas Marco, ele tem sonhos, então a consciência está ativa. É verdade. Mas quando Jesus fala que é como um sono, você vê o tempo passar quando você está dormindo? Bom, se você já teve insônia, como eu tive essa noite, você vai saber o que é você ficar olhando para o relógio e o tempo não passar. Quando você dorme, você vê o tempo passar? No abrir e fechar de olhos. Então Jesus chama a morte de sono. Quando alguém morre e está em seu caixão, é costume dizer: parece que está dormindo. A gente fala isso. Eu já falei várias vezes. E olha só que interessante. De onde vem essa questão, então? Por que muitas igrejas, muitas denominações, se a Bíblia é uma só, se Jesus é um só, se o Salvador é um só, de onde vem essa doutrina da imortalidade condicional da alma? Sabe de onde vem? Vem dos egípcios, vem dos gregos, vem dos persas. Percebe? O homem é um ser holístico, ele é integral. Não existe um e outro, existe uma coisa. Ok? E a pessoa está dormindo. Outra passagem que identificamos que não vamos para o céu logo após a morte, porque é o seguinte: tem gente que fala assim: tudo bem, ele morreu. Deixa eu ver aqui, como que está aí meu slide? Pode passar aí, deixa eu ver. Já falei da criação, da ressurreição de Lázaro, o ladrão na cruz, Lucas 23, 39 a 43. Esse é um texto muito usado pelos imortalistas para dizer que aquele senhor que estava ali na cruz, ao lado de Jesus, foi assunto ao céu juntamente com Jesus naquele dia. Por quê? Porque Jesus fala isso. Vamos lá, Lucas 23. Deixa eu voltar, Lucas é antes de João. Lucas 23. Como que está o pessoal na internet aí? Estão
Estão falando aí? Estão comentando? Está muito difícil? Estou falando muito rápido? O som está saindo? Essa é importante, hein? Essa pergunta é importante. Vamos lá. Lucas 23, 39 a 43. Lucas 23, 39 a 43. Olha só. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, contra Jesus, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Olha que folgado. Além dele ficar xingando Jesus, ele ainda queria que Jesus ainda salvasse ele. Abusado. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Olha aí que interessante, né? Pelos frutos, né? A gente conhece as pessoas. E o próprio ladrão aqui na cruz falou, reconheceu os seus atos, os seus frutos que eram maus. E atos que merecem, mas este nenhum mal fez. Verso 42. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E o verso 43, que é o verso da discórdia. Jesus lhe respondeu, : Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu não vou entrar nos detalhes se a vírgula é para cá, se a vírgula é para lá. Sabe por quê? Porque no grego nem existia pontuação. Nem existia. E agora, Marco, como que eu faço para tirar a prova se esse verso está falando que Jesus foi aos céus e levou o ladrão ou não? É muito simples. É muito simples. Vai lá em João 20. E o verso 17. João 20, verso 17. Abriu aí? Acompanha aí. Acompanha aí na sua Bíblia. E se você não abriu, está na tela. 20, verso 17 do Evangelho de João. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos. Viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. O que Jesus fala aqui? Mais claro que o sol ao meio-dia. Ele fala que ele não tinha subido ainda para o Pai. Logo, quando ele fala lá para o ladrão na cruz, que ele estaria... Como que eu resolvo essa equação então? Lembra que eu falei que quando você dorme, você não vê o tempo passar? É exatamente isso. O ladrão dormiu, morreu, ok? Dormiu, morreu, e aí ele fez o quê? Não viu o tempo passar. Então, para ele, a próxima imagem é Jesus voltando e ressuscitando ele. Ele morreu, apagou, acabou. Fim. A próxima imagem é ele vendo Jesus voltando no céu. Então, para ele, foi isso aqui, ó. Um fechar e abrir de olhos. Simples assim. E aí, a gente percebe que nós também, mortalistas, também temos muitos bons argumentos para defender que a alma, ela não é imortal. Assim que morre, ela não vai nem para cima e nem vai para baixo.
E assim me leva a pensar também o inferno, né? Aliás, inferno na Bíblia nem existe esse mundo, esse submundo, né? Isso daí é outra história também, que vem dos antepassados aí, né? O inferno de Dante. Vamos lá. Olha o que Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 4,13. 1 Tessalonicenses 4,13. Texto extremamente usado por nós. Olha só o que Paulo escreve. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. 14. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Pode deixar aqui, Miguel. Obrigado. Você percebeu? Se ele vai ressuscitar as pessoas na vinda dele, que sentido faz a pessoa estar consciente em outro lugar? Vai ressuscitar para quê? Me explica a lógica disso. Não entendo. Olha só que interessante que fala em 2 Coríntios 11:14. Também joga um pouquinho de luz sobre esse assunto. 2 Coríntios 11:14. Quem são as pessoas então que aparecem por aí? Se um dia você tiver a oportunidade de conversar comigo, eu vou te explicar algumas coisas que eu tive, infelizmente eu tive o desprazer de conhecer. Olha só o verso 14 de 2 Coríntios 11. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Verso 15. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Viu quem que são as pessoas que aparecem aí? Percebeu? Interessante, né? São os inimigos. Pode voltar para a tela para mim, por favor, para os slides. Eventos finais fala assim, ó, na página 94. E o mais fascinante e bem-sucedido engano de Satanás, com a intenção de atrair as simpatias daqueles que depositaram seus entes queridos na sepultura. Anjos maus vêm na forma desses entes queridos, relatam incidentes relacionados com sua vida e efetuam atos que eles realizaram enquanto viviam. Olha isso. O próprio inimigo, o próprio anjo mau, caído, personifica uma pessoa que foi íntima minha, fala para mim o que a gente fez, o que eu vou pensar? É claro que eu vou pensar que aquela pessoa ali é a reencarnação, ou o espírito, ou a alma da pessoa que o quê? Que teve contato comigo enquanto estava viva, mas a gente viu que ela está dormindo. Então quem são? São os anjos que caíram. Está escrito aqui, ó, 2 Coríntios 11. Está escrito, é só ler. E aí, Ellen White faz essa observação aqui. Que ele vai enganar muitas pessoas, mas muitas pessoas em relação a isso, com esse tema aqui da imortalidade da alma. Não está funcionando aqui não, amiguinho. Passa para mim, por favor. Olha lá, ó, foi o texto que eu li agora. Ó. E o mais fascinante e bem-sucedido engano de Satanás, com a intenção de atrair as simpatias daqueles que depositaram seus entes queridos na sepultura. Anjos maus vêm na forma desses entes queridos, relatam incidentes relacionados com sua vida
e efetuam atos que eles realizaram enquanto viviam. Complicado, né? Ellen White também fala sobre reavivamento, sobre um falso reavivamento. Há um reavivamento. Há um reavivamento. Há. Verdadeiro. Se existe o verdadeiro, o inimigo sempre vai fazer a contrafação dele. Sempre vai fazer algo imitando aquilo que Jesus faz, que Deus faz. E sempre vai fazer. Olha as pragas no Egito. A gente lembra das histórias. Verdade ou não é? Então, ele sempre vai fazer, vai pegar sempre uma pitadinha de verdade e um barril de mentira. Sempre. Sempre vai ser assim. E qual é o reavivamento verdadeiro? Aquele que te leva mais perto de Cristo. Assim como as músicas, o inimigo utilizará dessa ferramenta para desviar seus filhos de perto do Mestre. A música. Eu não vou falar sobre música aqui, eu quero que você pense. Eu não sou especialista em música. Aliás, eu nem canto. O mais próximo que eu chego de música é ouvir, apreciar. Mas tem muitas pessoas aí do outro lado que eu sei que cantam. E você sabe se essa música, ela está te deixando mais perto de Jesus ou se ela está movimentando o seu corpo. Ah, mas, Marco, o povo de Israel dançava nas festas. Sim, mas não era com conteúdo sexual, não. Eles dançavam de alegria. É muito diferente das danças que nós temos hoje. Entra aí no YouTube e procura aí algumas igrejas aí que... eu não vou nem falar sobre esse assunto, porque eu fico com raiva. Aí eu vou acabar pecando. E eu não quero pecar. E por falar em pecar, eu não ia falar sobre isso não, mas... No finalzinho do segundo tempo aqui, o pastor me mandou uma mensagem, porque tem um texto que fala sobre que Ellen White fala aqui, que ela fala sobre um reavivamento que teve, vou até achar aqui. Olha só, foi um evento que aconteceu em Indiana, lá nos Estados Unidos. As coisas descritas como ocorrem em Indiana, o Senhor revelou-me que se tornariam realidade imediatamente antes da terminação do tempo da graça. Tudo que é estranho será exaltado. Haverá gritos com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se poderá confiar neles quanto a decisões corretas. Uma balbúrdia de barulho fere os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. O que? O culto? Música? As forças dos agentes satânicos misturam-se com o alarido e barulho para provocar um carnaval, e isso é chamado de ação do Espírito Santo. Já ouviu falar sobre isso? Esse é o mover do Espírito Santo, o Espírito Santo que me derrubou. Para com isso. Desde quando o Espírito Santo derruba alguém? O Espírito Santo levanta alguém. Levanta as pessoas. Faz ela chegar mais perto de Cristo. Não derruba no chão. Faz se humilhar. Jesus nunca humilhava as pessoas. O Espírito Santo não humilha as pessoas. Ela ergue as pessoas. Ela continua aqui. Essas coisas que aconteceram no passado hão de ocorrer no futuro. Satanás fará da música uma armadilha. Não demos lugar a essas estranhas tensões mentais, que afastam, na verdade, a mente das profundas atuações do Espírito Santo. A obra de Deus sempre se caracterizou por por calma e dignidade. Olha só o texto aqui, de Romanos 12. Abre aí, texto, Romanos 12, 1 e 2.
Eu vou ler aqui, o tempo está passando rápido. E diz assim, ó, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis que seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Culto racional, você tem que pensar. Você cultua, você se emociona? Sim, mas com pensamento livre, limpo. Ok? Limpo. Obrigado. E ali tem um tema que eu não queria falar nesse assunto, mas eu vou falar também. Perfeccionismo. É a outra roupagem aqui, ó, do ocorrido em Indiana. Pessoas que acham que não vão mais pecar. Esse é um reavivamento? Ah, agora eu não como mais carne, sou santo. Salvação pelo quê? Não é Jesus que salva? Ah, mas a santificação é progressiva. Sim, a santificação é progressiva. Você muda individualmente conforme cada um vai encontrando a verdade. E a verdade existe uma só, não são várias. Cada um não tem uma verdade. A verdade é uma só. A verdade é que Cristo salva, não a soja. Não é porque eu deixei de comer carne que agora eu sou o santo, que eu não peco mais. Isso é um falso reavivamento. A Bíblia não fala de uma outra igreja que virá após a igreja adventista. Ela é remanescente, ela é a última. Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse. Você já estudou isso? Laodiceia. Nós somos. Tem outra igreja após Laodiceia que eu não estou sabendo? Não, não tem. Então não tem. Se não tem, não tem. Se você está tendo contato com o perfeccionismo, meu irmão, minha irmã, se afaste disso. Porque o inimigo, lembra? Ele vem, ó, sutil, no ouvidinho. Quando você vê, já está no lamaçal. Bom, eu vou encerrar esse assunto por aqui, sobre o perfeccionismo. E tem outros tipos de reavivamento. Qual que é o reavivamento verdadeiro? Aquele que te aproxima de Cristo. E quanto mais você olha para Cristo, mais você percebe que é miserável, pobre, cego e nu. Que é isso que fala lá em Apocalipse, na igreja de Laodiceia. Aconselho-te que compres de mim colírio e vestes brancas. Aonde que eu fico sem pecar? Voltando ali. Então, sobre a música, cada um deve verificar a música que está ouvindo. Ela está te aproximando de Deus ou não? Se ela tiver, ótimo, meu amigo. Segue a vida. Deixa eu ver aqui. A lei de Deus. Volta de Jesus. A volta de Jesus é outro engano satânico. É outra contrafação. Olha só o que Ellen White fala na página 98. Nessa época aparecerá o anticristo como o Cristo verdadeiro, e então a lei de Deus será anulada completamente entre as nações do mundo. Eventos finais, página 98. Como eu disse no início, a lei de Deus seria pisada pela besta, mudado o dia de guarda do sábado para o domingo. Me mostra um texto na Bíblia que fala que Jesus mudou do sábado para o domingo. Um texto. Pode ser no Novo Testamento, pode ser no Velho Testamento.
pode ser na Bíblia hebraica, pode ser na Bíblia grega, que é a mesma coisa, né, as duas. Velho e Novo Testamento. Procura lá, me mostra, só me mostra. Êxodo 20, verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mas alguns podem dizer assim, a lei de Deus foi dada para Israel. Não foi, não. Não foi, não. Gênesis 2, 2 e 3, aquele texto lá que eu confundi no começo, que era para ler o verso 7, eu li o verso 2. Olha lá o que fala. O que está ali? Tinha tido a queda já? Responde para mim. Já tinha tido a queda? Gênesis 2, 2 e 3. Está escrito aqui, ó. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia. Fez o quê? Descansou nesse dia, de toda a sua obra que tinha feito. Verso 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Foi para o povo de Israel, irmão? Foi para o povo de Israel? Aonde que existia povo de Israel aqui? E outra coisa, a lei de Deus foi dada no deserto, lá no Sinai. Sabe por quê? Porque deserto é terra de ninguém. Deserto não tem dono. Ou seja, para todo mundo. Se tivesse dado dentro do território de Israel, ok. Mas não foi. Não foi. Foi fora. E esses textos, eles se ligam por um selo que irá preparar quem obedece a Deus e quem não obedece. Vamos lá para Apocalipse 13, 16 e 17. Apocalipse 13, 16 e 17. Diz assim: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. O sábado é um selo de Deus. É o único dos mandamentos que mostra o nome, o cargo e o território de quem o criou. E assim eram os selos antigamente. Mostra o cargo, o nome e o território. Pega um selo, você vai ver isso daí. Olha só que interessante os textos de Apocalipse 12 e 17. Volta aí uma página aí na sua Bíblia. 12 e 17. Olha só. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra quem? O restante da sua descendência. Os que fazem o quê? Guardam os mandamentos de Deus. Quais mandamentos? Volta lá para a Bíblia hebraica e veja quais são os mandamentos. 14 e 12. Passa a outra página aí. Dependendo da Bíblia, 2. 14 e 12. Olha só esse texto. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Por que que está aí o mundo proclamando que o domingo é o domingo verde? Observa. Quem que está promovendo isso? São os que guardam os mandamentos de Deus? O verdadeiro mandamento? Ou não? Ok. E aqueles que guardam os mandamentos é o povo remanescente. Marco, você está falando que então só quem é membro da igreja adventista vai ser salvo? Não. A Bíblia fala que Deus tem outras ovelhas nos apriscos, em outros apriscos. E no momento certo, Ele vai chamar as suas ovelhas
e a ovelha dele vai ouvir e vai vir. Vai ser adventista? Não sei. Não sei. Mas que vai guardar o sábado, vai. Ah, para ser salvo? Não, porque ele é obediente. Porque ele obedece. Não para fazer uma barganha com Deus. Não é isso. É porque é obediente. Por que você guarda o sábado? Porque Deus mandou. Simples assim. Volta de Jesus. Sábado. Encerrei ali aqueles 2 temas. Volta de Jesus. Como virá o Senhor? Olha só o que Ellen White. Eu vou acelerar aqui porque o tempo é meu inimigo. Eventos finais, página 94. O inimigo está se preparando para enganar o mundo inteiro por seu poder operador de milagres. Ele pretenderá personificar os anjos de luz, personificar a Jesus Cristo. Você viu o texto que eu li lá, que eles personificam anjos de luz, personificam pessoas, e não vai ser assim, não vai ser diferente com Jesus. Lúcifer, Satanás vai tentar personificar Jesus. E como que a gente vai saber se é Jesus ou se não é Jesus que está voltando? Como? Me fala. Se ele enganou os anjos do céu, ele não vai enganar você? Não vai tentar me enganar? Cuidado. Por isso que a gente está estudando esse assunto. Olha só o que diz aqui, ó. O dragão, o próprio Satanás que dá poder às outras bestas. Uma que emerge do mar, sistema religioso, e a besta que emerge da terra, sistema político. O comando de seu comandante, as bestas irão atuar. Ao comando de seu comandante, as bestas irão atuar, preparando o caminho para o dragão, Satanás, e confirmando o texto da serva do Senhor nos versos 13 e 14 de Apocalipse 13. Vai lá, Apocalipse 13, 13 e 14. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Olha aqui, personificando, fazendo milagres, maravilhas, prodígios. Nossa, é Jesus que está curando lá. Olha Jesus lá, olha Jesus ali. Ele apareceu na Índia, ele apareceu no Paquistão, ele apareceu no Brasil, ele apareceu na África do Sul. É Jesus mesmo? Não, gente, não vamos deixar se enganar. Olha aqui, ó, será visível a volta de Jesus. Será visível. Vai lá para Mateus capítulo 24. Mateus 24 e o verso 30. Perdoem, irmãos, estou passando um pouquinho do tempo aqui. Mas o assunto pede, né? Infelizmente. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Apocalipse 1:7, volta lá para Apocalipse. 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então não vai ter uma como que chama? Como que chama essa teoria aí? Que fala que a igreja vai ser arrebatada, arrebatamento secreto. Quando Jesus vier, meu amigo, ele veio, acabou, não tem segunda chance. Não vai ficar aqui, depois você vai perceber que está acontecendo, e aí você vai se tocar e vai... Não! Jesus vem e vem, acabou o assunto, não tem segunda chance, é uma chance só. Vai ser audível, não vai ser secreta. Lá, 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4, 16.
Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Como que ele vai vir? Fazendo um grande barulho, com trombeta. O que tem de secreto nisso? Ah, e ele vai vir como corpo físico, tá? Atos 1, 3 e 4. Vai lá para Atos. Livro de Atos 1, 3 e 4. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles. O Espírito come? Não. Que eu conheço, não, né? E eu não conheço nenhum Espírito, para falar a verdade. Na verdade, eu conheço almas viventes que estão aqui e comem, né? Mas elas estão vivas, não estão aí por aí vagando. Concernentes a essas coisas, ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. 9 a 11, de Atos 1. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir, carne e osso, físico. Jesus, tem outro detalhe. Jesus, ele não tocará no chão. Volta lá para 1 Tessalonicenses 4,17. Olha lá. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Nós subiremos, não ele vai descer. Então, segundo essas passagens, nós subiremos e não eles. Eu ia contar uma história, mas eu não vou contar porque o tempo está avançado, ok? E aí eu já vou concluir. Os enganos satânicos são diversos e apenas as pessoas que tiverem conhecimento e forem fiéis à palavra de Deus. Confirmando essa afirmação, a serva do Senhor diz que os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade presente, a qual serão obrigados pelas Escrituras. Passa para mim, Paulo, por favor. Eu atropelei, acho que eu até atropelei. Olha lá, falei sobre a lei de Deus, povo remanescente, né? Ali, a volta de Jesus, todo olho verá, será visível, será audível, e corpo físico. E aqui, eventos finais, página 99. Nós, enquanto adventistas do sétimo dia, temos um ótimo material de estudos. Temos os escritos de Ellen White, temos N livros, doutores, pós-doc, PhDs em teologia para a gente estudar, os que gostam de ir mais a fundo, né? Temos a lição da escola sabatina, que está ao seu alcance, o meu alcance, então material tem. Eu acho que falta mais vontade. Mas, ô Marco, eu não consigo entender a Bíblia. Ué? Esqueceu do Espírito Santo? Pede para ele, entendimento.
Pede para o Espírito Santo o entendimento. Ele vai te dar o entendimento. Ele vai te dar entendimento. E aí, eu posso contar a história ou não? Vocês decidem aqui, ó. Posso contar a história ou não? O que estão falando aí na internet? Posso contar a história ou não? O que eles falaram? Ninguém falou nada porque está com delay. Tem 15 segundos de delay. O que vocês estão vendo aí agora, 15 segundos, o que eu estou falando aqui agora, 15 segundos depois vocês ouvem aí. E aí, posso contar ou não? É muito rápido. Hã? Não? Então eu vou contar o silêncio. Certa vez, é bem rápido, eu prometo. Certa vez, eu fui na casa de uma pessoa muito próxima a mim. Muito próxima mesmo. E a gente, numa conversa bem interessante sobre religião, ela é de uma igreja cristã, hoje, né? Eu frequento essa igreja. E a gente conversando, e eu falei exatamente sobre o sono da morte para ela. E ela ficou indignada comigo. Eu falei, escuta, pessoa, eu não vou falar o nome da pessoa, porque de repente ela assiste, e aí eu vou estar expondo. Mas se ela assistir esse vídeo, ela vai saber que é. Ela vai saber. Ela me deu uma cartinha. Ela me deu uma cartinha com escrito. Uma letra bem judiada, sabe? O famoso garrancho. Uma cartinha escrita. E tinha tanto detalhe naquela cartinha escrita. Detalhe assim de pessoas que se conheciam, que eram próximas. E essa cartinha era do marido dela, que já tinha falecido, ó, há bastante tempo atrás. Falaram que não? Já deu tempo de responder. Não responderam nada, né? Ótimo, então eu continuo. E aí ela me deu e falou assim, Marco, como que eu não acredito que é ele, que é o meu marido, falecido há anos. Se isso que está escrito aqui, eu não lembro do conteúdo da carta em detalhes, mas eu lembro que eram coisas muito íntimas, de foro íntimo. E eu olhei assim e falei assim, como o inimigo é sórdido. Quem entregou essa carta para ela, ela tinha acabado de se mudar naquele bairro. E aí, uma pessoa que era espírita, recebeu essa carta e ela psicografou a carta. Ela psicografou a carta e falou assim, olha, eu não te conheço, nunca te vi na minha vida, você tem a loja aí e tal, mas eu nunca conversei com você, não conheço seus parentes, não conheço ninguém de sua família, mas pediram para eu te entregar essa carta. E ela entregou. E essa carta é a carta que eu estou contando para vocês. Uma pessoa espírita recebeu a informação dessa carta, escreveu, psicografou e deu para essa outra pessoa, conhecida a mim. E ela falou assim, Marco, é dele. Segundo o que a gente estudou. Quem que é? Fácil responder, né? Muito fácil responder. E aí eu vou encerrar com esse texto aqui, de eventos finais, da página 99. Está aí na sua tela. Diz assim, há necessidade agora de homens e mulheres que trabalhem com diligência buscando a salvação das pessoas, pois Satanás, como poderoso general, tomou o campo, e nesse último tempo que resta, ele está trabalhando por todos os métodos concebíveis para impedir que a luz de Deus chegue a seu povo. E aí eu coloquei essa foto aí das mãos unidas. Meus irmãos,
As 3 mensagens angélicas são responsabilidades nossas. Não conheço as 3 mensagens angélicas. Vai lá em Apocalipse que você vai conhecer. Você, enquanto adventista, tem a obrigação de conhecer as 3 mensagens angélicas. E principalmente a última, referente aos nossos tempos. Eu gostaria de fazer uma oração agora. Logo depois vai tocar o hino. E a gente vai encerrar o estudo de hoje. Bom, mais uma vez, me perdoem pelo horário avançado. Tivemos problemas técnicos aqui na igreja. E faço um apelo, se algum dos irmãos aí que está assistindo ou que possivelmente virá assistir no futuro, tiver um computador e puder doar para a gente, a Igreja do Jardim Santa Isabel, e acima de tudo, a obra de Deus ficará muito feliz com a sua doação. Bom, vamos orar? Feche seus olhos. Querido bom Pai, hoje tivemos a oportunidade de estudar sobre os enganos do inimigo nos últimos dias. Nos dias que estamos aqui vivendo hoje. São muitos enganos. Esses são provavelmente os principais, né? A lei de Deus que foi alterada, a imortalidade da alma que servirá para enganar a muitos, o selo, a lei de Deus, né, já falei, e a volta de Jesus, que terá uma contrafação. O inimigo fará diferente do que está escrito na Bíblia. E nós, hoje, sabemos agora o que está escrito na Bíblia. E não seremos enganados em nome de Jesus. Por favor, Pai, abençoe o nosso ouvinte. Abençoe a nós aqui também que estamos transmitindo diretamente da igreja. Que nós possamos ser protegidos pelos seus santos anjos. Nos leve para casa também, Pai, cada família aqui representada, com as suas bênçãos, com os seus santos anjos, e fique também com os meus irmãos, lá nos seus lares ou onde quer que eles estão recebendo essa mensagem, ó Pai. Por favor, os abençoe, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus, que eu lhe peço e já agradeço, porque eu confio nas suas promessas, meu Pai. Amém.